Então, as nossas raízes têm a ver com a palavra. Você já abriu a Bíblia em Efésios capítulo 3? Vamos começar do versículo... Dá vontade de ler o texto todo, mas eu vou ter que ser breve por causa da explanação. Efésios capítulo 3, versículo 6. Ai, que vontade de ler do 4. Pelo quando deles ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Mistério, diga mistério, mistério de Cristo. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros. Diga comigo, co-herdeiro. Eu sou co-herdeiro. Coisa linda, né? Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio de quem, gente? Do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela quem? Pela igreja. Por quem, gente? Olha de novo, lê de novo esse pedaço. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de quem, gente? Dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Parece que o mundo está de cabeça para baixo e que alguém está lendo outra Bíblia, gente, porque eu não consigo encontrar. E alguns amigos, em alguns lugares, essa confissão absoluta de fé. O que nos distingue e o que nos faz protestantes e crentes é a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Evangelho só chegou até nós por causa do apóstolo Paulo. Na verdade, a visão veio a Pedro, e Pedro não quis comer a visão, porque ele era um religioso. Desce o lençol, você já viu falar disso, desce o lençol, e a imagem, a visão transcendente que Pedro tem é de várias partes de animais imundos, e Deus diz para ele, mata e come. E ele fala, como eu, sendo judeu, por que você me chama para isso? Deus, eu não quero comer esses animais. Ele estava tão preso ao costume dele, ao respeito que ele tinha à sua geração, que ele não pôde executar a obra missionária que ele tinha que executar para chegar em você. Foi necessário Deus chamar um assassino, chamado Paulo, um perseguidor. Porque aonde Pedro falhou, Paulo chegou. Que coisa boa, você não está entendendo isso. Dá uma olhada para o teu irmão do lado e fala assim, onde Pedro falhou, Paulo chegou. Olha para o seu irmão do lado, vocês dois aí que estão dormindo ali, o Ded e o Leandro, que não falaram, eu vi. Onde Pedro falhou, Paulo chegou. Eu que tinha que estar dormindo agora. Repitam os dois, que eu amo tanto. Repete, onde Pedro falhou. Obrigado, Leandro. Leandro respondeu, Ded. Ded está assim, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Porque ela me achou aqui, Jesus. Foi só para brincar. Onde Pedro falhou, Paulo chegou. Todos nós vamos falhar em alguma área, nós precisamos um dos outros. Então, Deus não precisa de você, Pedro, nem de você, Paulo, mas Ele usa você. Onde Pedro falhou, Paulo chegou. E onde Paulo falhou, você vai chegar. Nossa, mas você falou isso do apóstolo Paulo. Eu falo mesmo. Por que eu falo? Porque eu fui
convertido ao mesmo Cristo que eles. Eu falo porque o Jesus que salvou Pedro, salvou Paulo, salvou a mim, salvou a você. E Ele é meu e Ele é seu. Do que você precisa para ser feliz? De Cristo. Nós esquecemos quem nós somos em Cristo. Nós precisamos entender que nós fomos chamados por uma soberana vocação. E aqui está escrito na minha Bíblia, na Bíblia católica, na Bíblia de quem está me ouvindo agora, em qualquer parte do mundo, lá em Efésios, no Novo Testamento, que na verdade é a revelação do Antigo. O que é o Novo Testamento, senão o Antigo revelado? O que é o Antigo Testamento, senão o Novo escondido? Preste atenção, nós somos também dispensacionalistas, nós não vamos deixar isso de lado, não. Nós não vamos discutir teologia agora que não dá tempo, mas olha para mim, se você trocar a palavra dispensação por revelação, vai dar no mesmo. São sinônimos, porque aprove a Deus revelar Jesus a nós nesses dias. E nós não podemos ser crentes frouxos. Ele está dizendo aqui, como ex-assassino que era, ele está dizendo para o povo que ouvia ele, e ele naufragou, e ele foi parar em lugares inóspitos, ele teve que fugir de Jerusalém, enquanto os outros apóstolos estavam lutando e pregando ao redor e morrendo e sendo perseguidos. Ele pega um barco e vai pregar e sai. E por isso o evangelho chegou até nós na América Latina, chegou até os norte-americanos, chegou até a Inglaterra. Essa história da igreja, você tem que vir de manhã estudar para compreender o que é ser um protestante, o que é ser um nascido de novo, o que é ser um crente católico, apostólico, não romano, mas paulino, latino-americano. É você. Não serve certas linguagens para a Latinoamérica. Por quê? Porque nós precisamos transculturizar o evangelho sem mudar a sua essência, para comunicarmos a essa geração que nos ouve de maneira clara quem é Jesus. Nós sabemos de marketing de rede, nós sabemos de Herbalife, nós sabemos de Amway, nós sabemos de psicologia, nós sabemos de psiquiatria, nós sabemos de música, nós sabemos de muita coisa, nós sabemos sobre movimento empresarial. Mas nós precisamos saber sobre Cristo. Por que as mulheres começaram a pregar na Reforma Protestante? Porque faltava quem tivesse coragem para morrer pregando o Evangelho. O ministério da mulher é um ministério emergencial. Eu adoraria não ter que pregar e ficar ouvindo, só aprendendo, como eu queria só estudar. Mas ai de mim se não pregar o evangelho. As pedras vão clamar. Porque se você falar sobre transculturização em América Latina, nós temos mais mulheres na América Latina do que homens, porque a violência matou os homens. E as guerras matam mais homens do que mulheres. E as mulheres acabam ficando e criando seus filhos, como é a realidade da América Latina e das mulheres brasileiras principalmente. Nós não estamos diminuindo o ministério dos homens. Nós precisamos que os homens se levantem, porque o nosso ministério é emergencial. Há uma emergência, tem uma mulher lá. Cadê os homens para fazer a rua agora? Aí, gente, a rua. Senão eu toco a trombeta de novo e falo com a mulherada: recuar! E a gente recua. A rua. Arru! Arru! Isso aí. Estão arrasando. Porque nos foi dada a quem? A igreja. Diga igreja. A mim. Fala, a mim. Você é a igreja. A mim. A igreja é isso aqui, gente? Esse prédio só? Não. Mas é o lugar onde os santos congregam, eles se reúnem. Então, isso aqui é a igreja. É a Assembleia Solene dos Santos. Não é a Assembleia de Deus de denominação apenas. Mas é a Assembleia Solene de todos aqueles nascidos de novo, que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e único caminho, verdade e vida. E o que o Paulo está nos dizendo aqui nesse texto é o seguinte: que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus
veio para se tornar conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu estou apavorada, porque a minha geração recitava isso de cor. Eu estou falando coisas que eu aprendi quando eu era menina. E a minha geração não conhece o que são principados e potestades e dominadores. Elas não sabem contra quem estão guerreando. Eu quero dizer para você que Deus não tem inimigo. Deus, Ele é santo, soberano, está sentado no trono e já colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Não existe pária para Deus. Se Deus estivesse de um lado de um ringue, ninguém estaria do outro, entendeu? Eu quero que você entenda isso. Quem tem inimigo é a igreja. Quem tem inimigo é você. E o seu inimigo é a serpente. A maldita serpente que falou no Éden e que em Apocalipse é encontrada como grande dragão. Porém, entretanto, contudo, em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ensina que através da igreja, que é tipificada por uma noiva, por uma mulher, e um substantivo feminino, igreja, eclésia, diogresa, significa igreja, são sinônimos. Foi manifesta a sabedoria para que você soubesse quem é o seu Salvador. Gente, aonde o Espírito Santo está agora? Na terra. Em mim, em nós. O Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo, ele é semelhante ao Cristo, é o Espírito de Deus, ele está na terra. Está entendendo por que você tem que vir à escola dominical? Você tem que saber quem é o Espírito Santo, você tem que saber quem é Jesus, você tem que saber quem é o Pai. Por que o Espírito Santo está na terra? Porque nós estamos vendo dias em que os crentes voláteis, eles vão virar éter. No primeiro confronto, os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão. Até que eu possa ver na glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance imprevisto. Me alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Ui, acordaram? Voltaram para o corpo? Vocês estavam aonde? Nos business de vocês? Casando e se dando em casamento? Comprando e vendendo? Matando e morrendo? Estavam estudando? Ótimo, isso faz parte da vida da gente. Tem que ter. A vida natural, né? Regular. Mas quem é você em Cristo? O que você é? Quando te perguntarem, você é crente por quê? Crente em quem? É uma vergonha não saber quem é Jesus e não saber quem você é, quem é o Espírito Santo. Envergonhe-se disso. O Espírito Santo está na terra, está em nós, e Ele quer fazer de você, um mais que vencedor. Mas você precisa entender por quê, quando e onde. Por quê? Porque aqui no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, ele diz que o Senhor revestiu a igreja para ensinar, assentado com Cristo, ensinar aos principados, às potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu o nosso Senhor, pelo qual temos o que, gente? Ousadia, com confiança, mediante a fé em quem? Nele. Por que você não tem ousadia? Por que você não tem confiança? Por que você não tem coragem? Porque você não sabe quem é Jesus. Detesto gente covarde. Ai, tem medo.
medo. Ai, tem medo. 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 Medo de quem? Medo de quê? Você vai ter que ter um pouco mais de tutano e palavra para os dias vindouros. Você vai ter que conhecer mais a Bíblia. Você vai ter que levar a palavra de Deus como preciosa acima de sua vida. Porque a Bíblia diz que a vida é como a relva, como a flor que murcha e cai. Ela passa. E você tem que fazer a sua vida valer a pena. Não apenas para o seu desejo próprio, da sua carne, da sua vida, dos seus sonhos. Mas você tem que fazer valer a pena para o próximo. E para fazer valer a pena para o próximo, você precisa conhecer a palavra. E para conhecer a palavra, você tem que estudar a palavra. E você tem que governar sobre os principados, sobre as potestades do mal. Pensa no que é isso. A aula quem dá é a igreja, e não é de prepotência, é de humildade. Acorda, porque eu não estou falando do teu bolso que tu vai prosperar, que tu vai virar bilhardário, você começa a dormir. Encosta um capeta endemoniado, um capeta que está endemoniado, não é você. Encosta um capeta endemoniado do sono. A pessoa entra no ar-condicionado e vai fazer assim. E eu quero te ativar hoje. Existem 4 classificações angelicais diferentes que nós podemos estudar na teologia moderna e rápida, imediata. Os anjos mensageiros, os arcanjos, nego, yes, os arcanjos, a gente gosta deles. Yes. Tan, 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 tan. Os querubins e os serafins. Os querubins, eles assistem diante de Deus, eles falam de uma classificação angelical. Os arcanjos, eles também se movimentam nas regiões celestiais e vêm à terra e ficam em territórios diferentes. Eles são guardadores de portais e também são daqueles de batalha, são arcanjos. Os serafins lidam com a glória de Deus e queimam a gente. E também queimam o inimigo. E os anjos mensageiros são aqueles que vão e que vêm para toda hora, todo lugar. Eles são de patente inferior. Eles são os carteiros, mas são indispensáveis. Não interessa a tua patente, interessa a tua utilidade, hein? Ah, mas eu ainda não sou pastor. Tu não é pastor? Mas você tem que ser pastor de si mesmo. Tem que levar e trazer a palavra o tempo todo. Não interessa a sua patente. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores em favor da eclésia, da igreja. Então, eles são seus funcionários no mundo espiritual. Ah, se você tivesse entendido isso, meu Deus do céu. Os anjos, em suas todas as classificações, mesmo as que eu não citei, e subdivisões que outros estudiosos vão colocar e vão debruçar para estudar, eles são funcionários da igreja sobre a terra, porque o Espírito Santo não está lá em cima com o Pai, o Espírito Santo está na terra. Quem está com o Pai é Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e assentou à direita do Pai e está em carne, em corpo glorificado. A quantidade de crente que não confessa isso. Gente que não consegue saber e compreender a transfiguração do corpo carnal de Cristo para o estado atual e não confessa que Jesus subiu em carne. A Bíblia diz que só confessa que Jesus subiu em carne quem está cheio do Espírito Santo, quem foi revelado pelo Espírito, e só recebe o Espírito Santo quem recebe Jesus. Uma quantidade de gente fora de si que não consegue confiar e confessar que Jesus está nas alturas ao lado do Pai, em corpo glorificado e transformado depois de sua ressurreição. Gente, isso é o feijão com arroz do Evangelho. Isso me dá uma angústia quando eu vejo que as pessoas não sabem. Eu fico nervosa quando eu percebo que as pessoas não sabem no que elas creem. Esse é o nosso credo inicial, principal, é a nossa raiz profunda. Se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita do Pai e subiu entre as nuvens e em breve voltará, você foi só tomar um banho de piscina, você foi batizado sem entender por que você foi salvo. A sua vocação é pregar o Evangelho que você recebeu.
Quando você recebe Jesus, você começa a ensinar e a governar. Existem dominadores de bairros, são aqueles demônios que manifestam nas pessoas e dizem que são o máximo. Eles não são o máximo nada. Eles são mentirosos, por isso que a gente não interroga demônio, a gente manda ele sair. É pronto. Porque, assim como eu disse da classificação angelical, da parte do Senhor, que são os principados e potestades da eternidade, existem também os demônios caídos, então os anjos caídos, que são aqueles que são malignos, e eles enganam, eles fingem, assinam parecido, escrevem igual. São espíritos de engano, são espíritos sem... Você é um espírito que tem, você tem alma e você tem corpo, você é um ser tricótomo. Fala assim, glória a Deus que eu habito um corpo. Fala, glória a Deus que eu habito um corpo. Quando Isaac era criança, ele perguntou para mim assim, mãe, me vendo estudar, ele falou assim, está ficando difícil esse negócio para o meu lado já. Por que a gente não faz o seguinte? Olha, por que o diabo não pede perdão a Deus? Ele resolveu uma confusão celestial. De repente, assim, pá. Por que o diabo não pede perdão a Deus? E aí é perdoado? E aí o sangue de Jesus purifica o diabo? Olha só como ele é bonzinho, queria salvar o diabo. Aí eu olhei para ele e falei, gente, como é que eu vou explicar isso para esse menino de 5 anos? 6 anos. Ele está falando de redenção. Está querendo redimir gente fora do corpo. Gente que não tem corpo. Gente que não é gente, que é espírito. É outro ser. Eu falei, meu Deus, estou criando um teólogo. Jesus me abana. Aí eu falei, bom, vou dar uma resposta de criança para ele. Porque o diabo nunca pediu perdão. Ele falou, mãe. Eu falei, tá bom, filho, senta aqui. Deixa eu te falar uma coisa, a redenção é para todos aqueles que têm um corpo de carne, porque Jesus desceu em carne, nasceu de uma mulher, e morreu, e sofreu, e sangrou, e experimentou a morte por 3 dias, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então o diabo não tem direito à redenção, só a gente. Uhul! Ah, pelo amor de Deus, seus crentes. Vocês estão entendendo por que nós estamos assentados sobre todo principado, potestade, dominadores? Deu para entender que você foi redimido a preço de sangue. E Jesus te salvou, não foi no Quissuco? Desculpa o Quissuco, pessoal do Quissuco. Mas é a real. O sangue de Jesus não é tinta. O sangue de Jesus não é o suquinho que tu vem tomar. Vou tomar a ceia. Vou lá tomar a ceia, porque domingo é ceia, eu tenho que tomar a ceia. Aí tu vai lá e toma a ceia. Fala, agora eu tô mais de clique. Nossa, essa é da década passada, do século passado. Não, querido. O sangue de Jesus você toma todo dia. Ele foi derramado por você desde a fundação do mundo. Jesus nunca foi criado, você foi criado. A imagem e semelhança. Façamos o homem. Hebreus capítulo 1 encaixa com Gênesis capítulo 1. Você lê Hebreus capítulo 1 e Gênesis capítulo 1. Aliás, hoje de manhã vocês pegaram os livros de manhã? Grampeados? Já leram Gênesis? Não? Então tá, domingo que vem eu quero Gênesis e vou entregar para vocês Mateus. A gente está lendo a Bíblia toda na classe de artes, porque não adianta fazer arte sem palavra. Porque arte sem palavra a gente já tem pra caramba aí. Chama música secular. Entendeu? Que é bonito, tem coisa que é linda. Mas a música gospel só se faz se for inspirado na palavra. E para fazer música gospel você tem que ler a palavra. E para fazer arte gospel e evangelística você tem que ler a palavra. Senão é secular. Ok? É uma decisão de cada um. Então você é quem? Tu é anjo? Não. Você morre e vira anjo? Não. Você sempre vai ser o que Deus te criou para ser, a imagem e semelhança dele.
Você é de outra espécie. E a prova é o Pai te salvar. Ele enviou Jesus. E Jesus botou os anjos à sua disposição. E você governa sobre todo principado e potestade nas regiões celestiais. Quando você ora e ensina a palavra, você governa. Agora governa como? Como Cristo governa. E o reino será de justiça e de equidade, porque o Filho se nos deu, o Salvador, e o principado está sobre os seus ombros. Principado tem a ver com poderes celestiais e naturais. Existem principados de governos naturais que são estabelecidos segundo a ordem de governo de cada país. Nós conhecemos a ordem de governo da democracia brasileira, onde estão lá os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, e os senadores, e o executivo, e o legislativo, e os poderes, e o presidente, e tudo mais. Esses são principados e potestades naturais, que estão atuando para o povo e com o povo, segundo a lei do povo. Mas eu estou falando sobre um governo que não é desse mundo. É um governo sobrenatural, que é o governo da igreja. Quando a igreja ora, quando a igreja clama, quando a igreja se move em misericórdia, quando a igreja entende quem é em Cristo Jesus, a igreja ajuda, a igreja clama, a igreja leva os donativos, a igreja ora pelos enfermos, a igreja faz música diferente, a igreja abençoa países que têm governos diferentes e tem maneiras de pensar diferentes da nossa, porque a igreja, ela não está estabelecida geograficamente. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Ela não está à venda, ela não pode ser comprada, ela não pode ser adulterada, ela não pode ser tocada. A igreja é o corpo do próprio Cristo. Ah! Agora, você está entendendo quem você é mais um pouquinho? Então, por que tu não peca? Não, mas todos nós somos pecadores, tá? Vamos melhorar. Por que tu não quer pecar? Porque você é igreja. E aí quando você peca, você se limpa rápido. Você fala, leco, não quero pecar. Você faz uma coisa errada, o Espírito Santo te ensina. Porque o Espírito Santo está na igreja. A gente acabou de ler, está lá, lê de novo. Efésios capítulo 3. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais, quer dizer, não desistam disso, porque eu vou, nas minhas tribulações por vós, porque Paulo estava sofrendo tribulações pela igreja, por isso, nisso estará a vossa glória. Tem gente que passa uma crise, um luto. Eu compreendo o luto, gente. Eu entendo o luto, vocês não têm ideia. Eu sei o que é luto. Eu tenho algumas experiências de luto, não só de pessoas que partiram para a eternidade, mas lutos emocionais, sentimentais com pessoas que você não teria a menor ideia. Mas se eu me canso com os que vão a cavalo aqui na terra, como é que eu vou competir com os que vão a jato? A palavra original diz, se eu me canso com os que estão andando, né? Com os que vão a pé, como é que eu vou competir com os que estão indo a cavalo? Aí eu dei uma modernizada agora. Se eu me canso com os que estão correndo, o que vai ser de mim na hora que eu tiver que competir e ensinar com os que estão a jato? Então tem uma hora que você precisa vencer essa muralha e atravessar essa dor, essa enfermidade, essa resistência pela fé em Cristo Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia. Porque as músicas eram mais de guerra antigamente, o negócio era mais sinistro, né?
Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais. Elas eram didáticas, né? As músicas. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Não, mas aí não é o que você quer ouvir, porque você nasceu sem pai, sem mãe. Aí você quer ouvir uma música que te traga um sentimento de papai. Então eu preciso fazer uma massagem no seu ego e na sua falta emocional para que você compre a minha música. Afinal de contas, o mercado gospel tem que faturar com a sua falência emocional. Então eu preciso fazer uma música que fale com a sua carne, com a sua alma, para você ficar falando: ai, porque ai, coitada de mim. Eu posso falar isso, tá? O que eu estou falando, eu posso falar. Sobe ali e vê a quantidade de disco de ouro que eu tenho, eu posso falar. Tenho para quê? Para a glória de Deus, para falar contigo. Não é para mim, não. Tinha um movimento aí que falava contra isso, lembra? Aí quando eles ficaram ricos, eles caíram. Porque não basta fazer música. Você tem que conhecer a palavra. Não basta ganhar dinheiro, você tem que conhecer a palavra, senão você se perde. Tem que saber quem você é em Cristo. Por que você tem dinheiro? Para que você tem dinheiro? Por que você não tem ainda? Por que você pode melhorar e ter? Não é pecado. Prosperar não é pecado, mas não saber quem Jesus é e quem você é, está dando nos nervos. Sabe por quê? Porque quando a gente dá de cara com tragédias como essas que estão acontecendo entre nós hoje, nós achamos que Deus é mau e Deus não é mau. E sabe por que as pessoas acham que Deus é mau? Porque elas olham para o ser humano e o ser humano é mau. É mau por quê? Porque vive no pecado. Porque se viver em Deus fica bom. Ah, porque Deus não impediu as tragédias? Porque o homem é mau. Porque o homem escolheu o mal. Lembra da música da Ana Paula Valadão? Todo mundo era mau, todos os meninos levados. Ninguém obedecia o papai e a mamãe, só existiam os homens mal criados. Ninguém falava a verdade, só havia enganação, tanta mentira. Faltava amor no coração e Deus se entristeceu do homem que criou. Acho que a gente tem que voltar para os ensinamentos das nossas raízes. Deus não é mau, mau é o diabo. Ah, pastora, mas o mundo jaz no maligno, o mundo o sistema. Mas a terra não, a terra está cheia da glória de Deus. A palavra de Deus diz que a terra está cheia da glória de Deus. Não, mas é necessário que venham essas dores mesmo, está escrito. Hã? Quem te convenceu a ser uma baixa? Quem te convenceu a não lutar? As suas dores emocionais, a sua alma está nadando de braçada. Ai, por que ninguém gosta de mim? Por quê? Estava muito salgado o meu feijão. Por que a mamãe não me deu danoninho? Essa geração. Que a pastora não falou comigo, passou por mim. Não falou comigo. Não sabe que eu estou resolvendo um conflito entre duas nações diferentes, falando com embaixadores simultaneamente. Está chateado. Se soubesse o que eu estou fazendo quando eu passei e não falei com você, me ajudava. Começava a orar em línguas ao meu redor, dizendo: dá força para ela, Jesus, dá força para ela fazer isso. Não falou comigo, deve estar muito ocupada, deve estar muito preocupada, deve estar arrasada.
Deve estar com uma notícia que eu nem sei. Mas eu tenho que dizer para líderes que a igreja tem a resposta. Eu fui chamada para dizer para pessoas que têm uma caneta na mão o que é certo e o que é errado. Você também. E é assim que se governa. Através da palavra e da verdade. E da compreensão de quem nós somos em Cristo. Uma palavra sua para o seu marido, ele não mata quem ele queria matar. Você fala com ele, bem, não suja a mão com isso não. Amor, você é mais que isso. Uma palavra você fala com a sua esposa assim, puxa vida, você é estrela de quinta grandeza, você é o sol da minha vida. Você me enerva, mas eu te amo. Nem pode me contar essa piada que é proibido. Eu realmente, eu te deixei nesse estado aí, mas olha, você podia ter sido mais sábia nisso aí, porque, afinal de contas, você governa aí os principados e as potestades. Acho bom você lembrar quem você é, deixar isso de lado, porque a gente esquece, tá? A gente esquece, porque a alma da gente fala o contrário, para a gente poder esmorecer. Quando chegar a perseguição, de que lado você vai estar? Dos voláteis que são feitos de éter e que vão dizer à luz da fogueira, não, eu só pareço com eles, eu ia lá às vezes. Ou você vai dizer, para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do maligno. E para isso eu fui vocacionado, em Efésios capítulo 3, como os mártires da minha geração, aqueles que foram símbolos de resistência com aquilo que criam, e em amor pregaram até a morte, e foram vitoriosos no que pregaram, porque a morte dos que morrem em Cristo fala até hoje, através da boca da igreja. Até hoje pregamos a ressurreição dos mortos, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, e aqueles que morreram esperando Jesus ressuscitarão, porque os mortos ressuscitarão primeiro, aleluia, e logo a seguir nós, se estamos vivos, seremos transformados, porque em parte vemos, em parte profetizamos. Esse é um grande mistério escondido no peito do Pai, que foi revelado a nós. Não foi dado conhecer aos anjos na eternidade, não foi dado conhecer aqueles que estavam no Antigo Testamento aguardando a manifestação de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Nós temos um problema escatológico com Israel, apenas esse é o teológico escatológico, mas aqui entre nós precisamos continuar dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus transforma a alma, o corpo, o espírito e a mente. Senão seremos mais uma instituição, mais uma empresa aberta a fim do seu benefício e do seu danoninho. Mas aqui nós estamos pregando a palavra da verdade, que transforma o seu coração e ensinando a sua mente quem é Jesus, qual é o caminho para Deus, o único, aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza com o Espírito Santo e aquele que voltará. Fique de pé no seu lugar agora, porque o Evangelho é para gente corajosa, o Evangelho não é para gente frágil, não é para... O Evangelho é para gente que decidiu morrer e nascer de novo.